seriedade na palavra. Vamos então para o quadro Perguntas e Respostas Bíblicas. Recebemos aqui uma pergunta de um irmão que não quer se identificar, e ele afirma e faz uma afirmação e pergunta, né? Sou casado, obreiro, participo do ministério de louvor, né, na igreja, mas me apaixonei por outra mulher, pela qual eu sou encarregado. Não sei o que fazer. Contei para a minha esposa. O que devo fazer, pastor? Vamos ler o texto que está em Jeremias, capítulo 17, verso 9. Jeremias 17 e 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Também o verso 10, né? Eu sou o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Então, uma definição clara do coração. Deus, através do profeta, fala que o coração é enganoso mais do que todas as coisas. Além de ser enganoso, ele é perverso. E somente Deus conhece o coração, ele o esquadrinha, ele prova os rins com o intuito de distribuir recompensas segundo os caminhos e as ações de cada homem. Podemos ainda ver Romanos capítulo 8, né? 8. Do versículo 5 em diante também fala. Romanos 8, 5. Romanos capítulo 8, do versículo 5 em diante, e o versículo 13. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Versículo 13. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então aqui vemos que não devemos nos inclinar para os pecados da carne, como diz o verso 7, porque essa inclinação é inimizade contra Deus. Tal inclinação não obedece à lei de Deus, porque está sujeita ao pecado. Então, esse sentimento que esse nosso ouvinte está tendo está totalmente contrário à palavra do Senhor. Qual é a prevenção
que podemos dizer para este nosso consulente é o que o Senhor Jesus disse em Mateus, capítulo 5, verso 27. Ele fala sobre este olhar que o nosso irmão diz que está sempre olhando e que fica desorientado. Mateus 5, 27. Ouviste que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu o adultério com ela. Então, um olhar contínuo, com a mente planejando consumar o ato, isso, na palavra do Senhor Jesus, já comete adultério. E nós temos um exemplo muito significativo na vida de Davi, do rei Davi. Enquanto ele estava ocioso, podemos dizer, e enquanto isso o seu exército estava guerreando com povos inimigos, ele olhou para uma mulher da janela do seu palácio, viu aquela mulher bonita e mandou trazer esta mulher, não medindo as consequências, e essa inclinação da carne de Davi, um ato passageiro, momentos passageiros, trouxe gravíssimas consequências para a vida tanto pessoal como espiritual, como familiar do rei Davi. Consequências trágicas que podemos ver ele se lamentando no Salmo 32, no Salmo 51, ele sendo reprimido pelo profeta Natã e tendo consequências da morte que foi gerada, da morte dessa criança que veio a nascer, de um assassinato contra a mulher, o marido da mulher traída. Então nós vemos consequências gravíssimas. E podemos dizer o que está em Gálatas capítulo 6, versos 6 e 7. O que semeia na carne colhe corrupção. E o que semeia no Espírito colhe vida eterna. E temos o texto que está em Efésios, capítulo 5, onde o apóstolo Paulo, nessa importante epístola de Efésios 5, ele fala a respeito do casamento e coloca numa ilustração, numa analogia, como nós devemos amar a nossa esposa, o nosso cônjuge. E ele coloca a figura do noivo, que é Cristo, amando a sua igreja. Então, prezado irmão, fuja, não é sair, é fugir dessa situação, porque você está devidamente casado com a sua esposa, e não permita que o inimigo coloque desejos que são carnais, e que a sua própria carne está sendo inclinada para esses desejos,
Então é algo gravíssimo que nós precisamos ter grande prevenção. O que temos para dizer aqui para o nosso irmão, segundo as informações que recebemos do próprio irmão, ele é um obreiro, ele exerce o seu ministério de louvor na igreja. O irmão está passando por um processo de tentação, e toda queda espiritual ela começa com uma tentação. O perigo é alimentar a tentação e, depois de alimentar a tentação, ceder e consumar o pecado. Agora, a situação do irmão ela é grave e precisa tomar uma atitude radical com o pecado. Porque lá em Malaquias capítulo 2, versículo 13 e 14, diz o seguinte: ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choros e de gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem aceitará com prazer da vossa mão. E dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher do teu concerto. Então está dizendo aqui de pessoas que servem, entre aspas, ao Senhor, no altar, com lágrimas, com choro, com gemidos. Pessoas que são obreiras, exercem o ministério na casa do Senhor e acham que estão ali porque estão fazendo o seu ministério, estão servindo ao Senhor. Mas o texto é muito claro. Cobris o altar de choro, de lágrimas, mas o Senhor não olha mais. Por quê? Porque vocês estão sendo desleais e o irmão não está sendo leal com a sua esposa. Como obreiro, servindo ao Senhor, na casa de Deus, ministrando louvor, e nessa atitude aí, não está sendo leal com a sua companheira, a mulher do seu concerto, a mulher da sua mocidade. Então o irmão precisa urgentemente abandonar esses desejos pecaminosos, se consertar diante do Senhor. E como foi citado aqui pelo pastor Natanael, o que a Bíblia diz lá em Efésios capítulo 5, vou ler o versículo 25 e 28. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Versículo 28. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Quando o irmão diz aqui que tem a sua esposa, tem a sua mulher, coopera na igreja e está apaixonado por outra mulher, amando outra mulher, o irmão está contrariando aqui a palavra do Senhor. Amai vossa mulher. O irmão está amando outra mulher. Os maridos devem amar a sua própria mulher, não se apaixonar por a mulher de outro. Então isso aqui está totalmente fora da palavra do Senhor e é sim pecado. E precisa tomar muito cuidado, porque esse pecado, essa tentação, alimentar esta tentação, pode trazer uma ruína muito grande para o irmão, perder a sua salvação e perder a sua esposa, sua verdadeira esposa, que o irmão é casado, e arruinar o seu lar.
Então, que o irmão possa nesta manhã tomar consciência, clamar por misericórdia e conviver com a sua esposa, amar a sua esposa, e aí sim o irmão pode servir ao Senhor e exercer o seu ministério. Infelizmente, tem muitas pessoas que hoje estão dentro das igrejas cooperando, exercendo cargos, pastores, que quando aproxima-se já a idade, sua esposa fica um pouco mais velha, quer abandonar a sua esposa e trocar por outra. E isto é pecado. E principalmente pelo fato de ser uma pessoa que ministra diante de Deus e diante da igreja, como o irmão leu o texto de Mateus 3:13, né? Ainda fazeis isto. Malaquias, né? Aliás, Malaquias 3. Cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos. Mas, infelizmente, o comportamento está inadequado diante do Senhor, porque o Senhor sonda os corações, né? E como é que pode uma pessoa estar nessa situação e ministrando diante de Deus e da igreja? Malaquias 2:13, né? Malaquias. Agora, aliás, Malaquias 2:13. 13 e 14. Agora, infelizmente, pastor, isso acontece nas igrejas, viu? Pessoas que perderam o temor de Deus. Pessoas que estão exercendo seus ministérios só de aparência, vivendo na carne. Pessoas com olhos de cobiça, vivendo envolvimento com pornografias, cobiçando mulheres do próximo, e chegam na igreja lá, se acham espirituais, dotados de poder. Eu oro, acontece, iludem aí a multidão, orando alto, fazendo aquele espetáculo, mas na verdade não estão servindo a Deus com um coração puro, né? Tudo isso é apenas uma fantasia, mas o Senhor conhece os corações.